um bispo é preso. Na sequência dele, 100 fiéis presbíteros seus, colegas no episcopado, um por um, eles vão sendo levados à morte diante dele. E ele, que estava sendo ameaçado dessa forma, não pede clemência, não nega fé, pelo contrário, exorta a todos os seus irmãos que se mantenham firmes. E ele, como último de todos, vai até o fim pela sua fé por Deus. Esse é São Simeão Bar Sabás, um bispo persa do século IV, e seus 100 companheiros mártires. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos, todos os santos do dia, como vocês podem notar. Tô um pouco rouco. Como diria meu amigo professor Thomas Juliano, estou afônico. E hoje é o dia de São Simeão Bar Sabás. E a nossa história ela vai abranger não apenas o elogio dele, que já contém 100 mártires, mas o elogio seguinte, vocês vão entender. E, obviamente, em seguida a gente vai ver todos os outros santos do dia de hoje. Mas aqui a gente está no século IV, fora do Império Romano. A Pérsia fica onde hoje é o Irã, mas muito mais do que isso, exatamente no fim da fronteira ali, onde nós temos a Judéia, né, o Oriente Médio. É a Pérsia do reinado de Sapor II. Enquanto nesse momento o cristianismo, o catolicismo cresce no Oriente com certa paz, apesar, né, de nós termos ali Constâncio II, Juliano Apóstata, que depois de Constantino ainda vão perseguir católicos, mas o primeiro por ser ariano, o segundo por ser um apóstata, mas o catolicismo com certeza de muito mais paz do que o século anterior. No Oriente Persa acontece o contrário, a gente tem perseguições violentas ali. O católico ele não é visto apenas por conta da sua religião, mas pelo seu potencial, entre aspas, de traição, justamente pela associação com o Império Romano. Então, de algum modo, aquilo que nós vimos, que nós veremos no anglicanismo, sacerdotes eles não são mortos apenas por conta da diferença de religião, mas porque aquela religião anglicana agora ela é a religião de um poder secular e o sacerdote ele representa outro poder. Nesse contexto surge então uma das maiores ondas de martírios que vai martirizar entre tantos centenas o grande bispo São Simeão Bar Sabás, bispo de Seleucia e de Ctesífone, me perdoem a garganta, que é a principal sede católica da Pérsia. Era um homem respeitado, líder firme, pastor de muitos fiéis. Imaginem que a Pérsia não tinha tantos bispos quanto o Império Romano, obviamente era menor, mas não era possível que tivesse tantos bispos. E a situação se agrava, fica mais difícil quando então o rei Sapor II ele ordena que os católicos adorem o Rei Sol. Para quem está minimamente inteirado nos debates apologéticos que estão rolando aí entre católicos e protestantes, desigrejados, rolou um especificamente no Redcast agora esses tempos, vocês vão saber disso. O rei Sapor II ordena que os católicos adorem Mitras. Aquele mesmo cuja, cujo culto, teoricamente, é antiquíssimo no dia 25 de dezembro, que acusam de ter sido a origem de alguns elementos de Jesus. Esse Deus Mitras, no século IV, ou seja, aqui nós já tínhamos a suposta igreja constantiniana. O que isso quer dizer? Nesse mesmo século, os católicos da mesma igreja, mesma unidade, bispos, irmãos,
negam adorar a Mitra. E São Simeão ele não recusa apenas o seu ato próprio, mas ele recusa publicamente, ele exorta contra, ele vai ser preso, vai ficar em um calabouço mínimo por muito tempo. E na sequência dele, nós teremos uma grande leva de outros bispos, de presbíteros, de muitos fiéis, que vão ficar muito tempo ali. Essa pressão vai só aumentando. Na sexta-feira santa, os prisioneiros vão ser levados um a um para a execução. E esse é talvez o ponto central da história. São Simeão, o primeiro deles, né, o primeiro em dignidade, o primeiro em paternidade, o primeiro em responsabilidade espiritual, vai ser colocado como último para que ele sofra por todos aqueles irmãos que ele exortou. Ele assiste cada um dos companheiros sendo degolado na frente dele. E ao contrário do que o Império buscava, e aí lembrem, nesse caso, o Império Romano que martirizou os regimes do leste da Ásia, os regimes ingleses, todos esses lugares que martirizaram católicos, eles têm a mesma questão que tem na Pérsia. Eles não querem a morte, especialmente desses líderes. Eles querem a conversão, eles querem que saia da fé católica, eles querem que aceitem o erro, que adorem ao demônio. Eles querem que se afaste de Deus. Então, ele ficar por último era uma questão muito inteligente do ponto de vista deles. Porque se aquele bispo que exortou contra eles virasse a casaca, quantos virariam? Mas ele não vira, ele não nega a fé. Ele encoraja cada um a permanecer firme, sem desespero, sendo esse pastor, esse pai, até o último segundo da sua vida. E aí, então, ele é degolado no ano de 341. Só que nesse mesmo ano, nós vamos ter mais uma sequência de mártires. Porque a morte de São Simeão Barsabás não encerra a perseguição, pelo contrário, ela vai abrir uma onda muito maior, porque o exemplo deles, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos, o exemplo deles vai arrastar multidões ao catolicismo. Tantos outros vão ser mortos, então, na Pérsia. Entre eles, Santo Ustazades, eunuco da corte real, o preceptor do próprio rei Sapor II, ou seja, aquele tutor, aquele professor do rei, muito próximo do poder. Imagine se não era formalmente um conselheiro, ele era ao menos alguém de referência intelectual, de referência de experiência de vida para o rei. E diante da perseguição, ele escolhe a Cristo e é executado dentro do palácio. O testemunho dele, então, impacta mais profundamente. Então, o segundo elogio que nós do martírio de hoje é o de São Simeão Barsabás com seus 100 companheiros mortos na Sexta-feira da Paixão. E o terceiro elogio é os demais mártires que não estiveram na Sexta da Paixão, mas que vão ser mortos no mesmo ano, na mesma sequência. Entre eles, Santo Ustazades, preceptor do rei. Bom, o próprio elogio nos destaca, os dois elogios, a firmeza, a liderança, o pastoreio até o fim, e nos mostra que esse tipo de santidade não é abstrata, a santidade ela é claríssima. A santidade ela é prática. A santidade ela se expressa na fidelidade em cada ato. É uma boa meditação para que nós olhemos para dentro, para o nosso coração. O quanto o nosso coração é fiel a Deus, o quanto qualquer tipo de coisa pode nos fazer negar a Deus. Hoje é muito comum que a gente negue a Deus por qualquer besteira, inclusive. Pensa aí sobre isso na tua vida. Se tu te sentir à vontade, pode comentar aqui. E hoje não é só o dia de São Simeão, o dia 17 de abril tá repleto de
mártires, bispos, monges, de grandes testemunhos. Mas antes, inclusive, agora sim, eu comecei e fiz metade do vídeo sem o nosso Pix. Colabora com o nosso Pix. Tu pode ser um colaborador mensal, tu pode fazer uma colaboração pontual. Mas assim tu ajuda todos os projetos. Ah, eu acho que é o 5º vídeo seguido que eu espirro direto. Vocês podem ver que eu não tô muito bem da garganta, do nariz, mas tô aqui todo santo dia. Colaborem com esse Pix. Pode ser um colaborador mensal, pode ser um colaborador pontual, vai ajudar em todos os projetos do Hub. Não apenas na Patrono, não apenas todo santo dia. Deixa o teu like, a tua inscrição e a tua oração por esse projeto e por todos os outros é muito importante. A tua oração pela minha família, pelo meu trabalho, por esse projeto todo que a gente está fazendo aqui é muito importante para que ele chegue muito mais longe e ajude, colabore, nem que seja 0,001% para salvar uma alma, certo? Vamos ao nosso martirológio. O nosso primeiro elogio de hoje é dos santos Pedro e Hermógenes. Foram mártires em Melitene, hoje na Armênia. São Pedro era diácono e Santo Hermógenes era o seu auxiliar. Testemunharam a fé até a morte no século IV. Aí então nós temos São Simeão Barsabás, nós temos Santo Ustazades, os dois elogios com os seus companheiros mártires. No quarto elogio temos Santo Inocêncio, bispo de Tortona, na Itália. Também no século IV, período muito marcado pelas consequências das perseguições ainda e pela invasão cultural que vai se dar em Roma. Santo Acácio, depois no elogio seguinte, também em Melitene, a mesma Melitene dos santos Pedro e Hermógenes, aqui já provavelmente no século seguinte, inclusive participou do concílio de Éfeso, defendeu a fé contra o nestorianismo, foi injustamente deposto e aí deu um seu exemplo de fidelidade mesmo diante da injustiça, né? Foi injustiçado pela igreja e se manteve firme, se manteve fiel a Cristo. Santo Pantágato, bispo de Vienne, na França, no século VI, é o nosso sexto elogio. E em seguida nós temos Santos Donato e 52 companheiros que foram monges assassinados na ilha de Eigg, na Escócia, no século VII. Eles foram mortos por piratas, provavelmente vikings, né? Enquanto celebravam a Páscoa, queimados, outros foram passados à espada. Muitos monges foram mortos nas invasões normandas, tanto na França quanto na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha como um todo. Os normandos saqueavam, roubavam o pouco que tinha e que eles consideravam de valor, talvez uma cruz de ouro, um cálice de prata. Abandonavam os livros, os escritos, as vestes, os corpos para trás, as chamas. No elogio seguinte temos 3 santos. Santos Elias, Paulo e Isidoro, de Córdoba, mártires espanhóis que durante a perseguição dos muçulmanos no século IX foram martirizados. O primeiro, Santo Elias, era um sacerdote idoso e São Paulo e Santo Isidoro, 2 monges jovens. Morreram em 856. Vejam que aqui temos um Isidoro. É bem possível que este Santo Isidoro tenha se dado já em homenagem ao grande Santo Isidoro de Sevilha, um santo espanhol. Os nomes. Isso é uma tradição que a gente às vezes acha que descobriu isso hoje. Os católicos, ao longo da história inteira, deram aos seus filhos nomes de santos. Não foi só o Renato Russo que falou na música. Aqui nós temos então, na sequência, São Roberto de Chesdier, abade francês do século XI, que primeiro foi eremita. Lembrem, eu sempre falo isso, estou repetindo há semanas aqui. A gente está no período que precedeu as grandes reformas monásticas. Não os mendicantes, mas as reformas beneditinas, principalmente. Sempre esses períodos são precedidos por eremitas. Então, foi um eremita, fundou uma comunidade que atraiu muitos fiéis pela sua pregação, a Chesdier.
Mas não é o Roberto mais importante do dia. Nós temos na sequência dele, no 10º elogio, São Roberto de Molesmes, que é uma das grandes figuras da vida monástica. Ele foi um reformador, fundador do mosteiro de Cister, junto com outros companheiros, restaurador da disciplina monástica, um homem de domínio espiritual, de visão prática. Cister é um desses grandes mosteiros que reformou o beneditismo e que, já na sequência de Cluny, criou essa estrutura de mosteiros interligados. Eu não falei hoje de São Roberto de Molesmes, que é um grande santo, tão grande quanto São Simeão Barsabás, porque ele tem uma aula só dele no curso Pilares da Ordem, que está sendo gravado. Ainda não está disponível no dia que esse vídeo está saindo, talvez quando tu estiver vendo, ele pode estar. Se ele tiver, vai estar na descrição. Se for no dia do vídeo, tu pode fazer no teu comentário, comentar que tu quer o vídeo e eu vou te botar na lista, que tu quer o curso e eu te coloco na lista de espera, tá? Ainda não temos nem a lista de espera estruturada, mas como hoje é o dia dele, não podia deixar de falar. Comenta aqui embaixo, quero, que eu te coloco na lista de espera pro curso Pilares da Ordem. Grande santo, tem uma aula, na verdade temos uma sequência de 3 aulas dele, né? Em seguida, o beato Tiago de Cerqueto, um agostiniano, que morreu em 1367, na Itália. A beata Clara Gambacorte, uma viúva que se tornou dominicana, fundadora de mosteiro, em 1419. Inclusive, amiga de Santa Catarina de Sena, foi influenciada por ela a fundar o primeiro mosteiro dominicano de estrita observância. E ela que tinha uma história de vida trágica, perdoou os assassinos do pai e do irmão, naquele período de grandes problemas políticos, tá? No 13º, a beata Mariana de Jesus, em Madrid, em 1624, uma religiosa mercedária. Os mercedários eram aquela ordem cujo objetivo era libertar os cativos, lembra? O carisma deles era a libertação dos cativos. O beato Paulo de Santa Madalena, franciscano e mártir na Inglaterra, em 1624, não, 1643, no reino de Charles I, foi condenado ao patíbulo de Tyburn, o mesmo de sempre, por ser sacerdote. Era proibido ser sacerdote. E por fim, uma santa muito curiosa. Indico que, se tu chegou até aqui, me avisa, me comenta o nome dela aqui e pesquisa. Santa Catarina Tekakwitcha. Acho que é isso, assim que pronuncia. Conhecida como o Lírio dos Mohawks. Ela era uma nativa norte-americana que se converteu ao catolicismo no século XVII, foi batizada na Páscoa e ofereceu a Deus sua virgindade ainda antes da conversão. Morreu no Canadá nesse mesmo século XVII, em 1680, tá? Uma história muito curiosa. Pesquisem sobre ela, realmente. É uma boa santa para se pesquisar hoje. Então, hoje tivemos São Simeão Barsabás, um bispo muito importante da Pérsia, com mais de uma centena de mártires. Tivemos São Roberto de Molesmes, que eu não falei, mas que tu pode ter acesso à vida dele nesse curso Pilares da Ordem, que, modéstia à parte, está ficando muito legal. E tivemos tantos outros grandes santos. Me comenta aqui qual deles te chamou mais atenção, qual deles te tocou o coração. Não te esquece de deixar o like, de te inscrever nesse canal, compartilhar o vídeo, fazer o QR Code aqui, a colaboração do QR Code. Esse QR Code vai te mandar para uma página, o link também está na descrição, para uma página para tu ser colaborador. Ali tu escolhe e faz todo o processo, ou faz a colaboração pontual. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia.